será mesmo que tudo isso é realidade? Será que só tem construções antigas e castelos na Romênia? Será que o Drácula é o único personagem histórico do país? Será que os ciganos são a maior parte da população da Romênia? Nós, do quarto semestre, fizemos uma pesquisa no Google Forms. Os resultados foram mostrados no vídeo. Mas qual a origem desses estereótipos? Será que eles condizem com a realidade do país? É isso que vocês verão agora. Ao todo foram 97 respostas que foram transformadas e tabuladas em gráfico para melhor compreensão. A primeira pergunta que fizemos foi: você sabe alguma coisa sobre a Romênia? Grande parte das pessoas responderam que sim, com 55% das respostas. Aqui nós perguntamos qual foi o continente que fica a Romênia. Grande parte acertaram a resposta, que foi a Europa, com 93% em média das respostas. Em segundo lugar ficou a Ásia, América do Sul, Europa e África. Aqui nós perguntamos qual é a capital da Romênia. Grande parte também das pessoas acertaram, Bucareste, com em média 56,7% das respostas. Logo após vem Transilvânia, que é uma região da Romênia, uma região famosa, ou seja, as pessoas confundem, pegam a região famosa, a região que é turística do país, e acreditam que seja a capital, assim como acontece com o Brasil, em que os turistas acreditam que Rio de Janeiro, São Paulo, seja a capital do país. E logo após vem Budapeste, que é a capital da Hungria, Sofia, que é a capital da Bulgária, e Tbilisi, que é a capital da Geórgia. Aqui nós perguntamos qual é o clima predominante da Romênia. 57% das pessoas responderam respostas diversas. Logo após veio frio, temperado, inverno, clima extremo. Ou seja, não há uma clara definição do clima que tem no país. Aqui nós perguntamos qual a paisagem predominante da Romênia. Também, novamente, grande parte das respostas foi diversos. Logo após veio montanhas, florestas, construções antigas, paisagens naturais. E nós perguntamos também o que você acha que tem na Romênia. Diversos vêm em primeiro lugar, e logo após veio castelos, construções históricas, montanhas, florestas. Aqui nós perguntamos um fato histórico. Diversos em primeiro lugar, não sei vem em segundo lugar, e logo após veio medalha olímpica de ginástica feminina, guerra da Romênia, revolução anticomunista. Já em personagens históricos da Romênia, em primeiro lugar ficou com diversos, logo após Drácula e não sei. O personagem de Harry Potter apareceu justamente por causa de um personagem específico do livro, o Carlos Weasley. Ele estudou dragões no Santuário Romano de Dragões, então acreditamos que seja por causa dele que derivou essa resposta. Depois de explicados os gráficos, o grupo escolheu alguns estereótipos específicos que foram mais recorrentes no questionário. Eles serão analisados agora. A Romênia é uma república unitária presidencialista, localizada no centro-sudeste da Europa, ao norte da Península dos Balcãs e na costa ocidental do Mar Negro. O país faz fronteira com a Hungria, Sérvia, Ucrânia, Moldávia e Bulgária. Com 20,1 milhões de habitantes, é o sétimo membro mais populoso da União Europeia. A Romênia é um estado laico, portanto não tem religião oficial, mas cerca de 90% da população identifica-se como praticantes da ortodoxia oriental. O idioma falado é o romênico, uma língua de origem românica, também conhecida como latina, e são uma evolução do latim, portanto assemelham-se mais ao idioma italiano do que ao russo, como muitos imaginam. No final da Segunda Guerra Mundial, parte da Romênia foi ocupada pela União Soviética e o país então tornou-se uma república socialista. Após a Revolução Romena de 1989, a nação começou uma transição para a democracia e a economia de mercado capitalista. Desde então, os padrões de vida da população têm tido uma grande melhoria. Atualmente, a Romênia é um país considerado de renda média alta e com índice de desenvolvimento humano elevado. Com relação às paisagens, a maioria das pessoas entrevistadas acredita predominar na Romênia montanhas e florestas, no que estão corretos. A paisagem natural da Romênia divide-se em montanhas, planícies e colinas. Estas várias formas de relevo estão espalhadas desde as montanhas dos Cárpatos, que atingem 2.500 metros, até o delta do rio Danúbio, cuja altitude média é de apenas alguns metros acima do nível do mar. Mas nem só de montanhas e florestas são formadas as paisagens da Romênia. Em sua região sudeste, também podem ser encontradas belas praias banhadas pelo Mar Negro. Com relação ao clima, a maioria das pessoas entrevistadas responderam que o clima predominante é o frio. Realmente tem frio. Como existem muitas montanhas, é
é de se esperar que se faça bastante frio, mas a Romênia tem um clima temperado continental, com as 4 estações bem definidas. No inverno, a média é de 2 graus centígrados, mas no verão, a média é de 28, podendo chegar a 35 nas zonas mais baixas do país. Os tipos de construções eleitos por nossos entrevistados foram castelos e construções antigas, o que tem seu fundo de verdade. Na Romênia, é possível apreciar belos castelos e até cidades medievais que parecem ter saído de contos de fadas, como Timișoara, na região da Transilvânia. Mas se pensarmos em Bucareste, a capital da Romênia, estaremos falando de uma cidade com múltiplas escolas arquitetônicas e onde é possível observar prédios modernos contrastando com exemplares de construções históricas numa soma de influências de diversas épocas. Dentre as respostas mais relevantes em se tratando de fatos históricos, está constando aqui medalha olímpica, que apesar de não ser um fato histórico, acredita-se que é porque os esportes são parte importante na cultura da Romênia. Apesar de o futebol ser considerado o esporte mais popular do país, quase 1/4 das medalhas conquistadas durante as muitas edições dos Jogos Olímpicos devem-se à ginástica, que teve nos anos 70 como representante a ginasta Nadia Comaneci, que foi a primeira ginasta a conseguir um 10 na história das Olimpíadas. Isso aconteceu nos Jogos Olímpicos de 1976. Em segundo lugar, como fato histórico, ficou a Revolução Anticomunista. Muitos, inclusive hoje, acreditam ainda que o país viva nesse regime. Mas a Revolução Anticomunista foi uma série de protestos que aconteceram durante o mês de dezembro de 1989, que culminou com o derrube do regime comunista de Nicolau Ceausescu, sua execução e a da sua esposa Helena. A revolução ocorreu enquanto outras nações do leste europeu faziam uma transição pacífica para a democracia. A Romênia foi o único país do bloco leste a derrubar violentamente o seu regime comunista. No Reddit tivemos 20 respostas, e curiosamente 25% delas eram sobre ciganos. Mas será que tem muito cigano por lá? Por que chegaram a essa conclusão? Bom, proporcionalmente, os ciganos estão em pouco número comparado à população total da Romênia, mas quando se olha o número de ciganos em outros países, a população da Romênia é grande. São cerca de 600 mil ciganos em 20 milhões de habitantes, uma média de 3% da população total. Por isso, não só no Brasil, como em outros países, a Romênia está associada aos ciganos. E não, os ciganos não trabalham com Drácula. Quando perguntamos sobre a culinária local, recebemos respostas diversas, mas entre os mais votados está sopas e caldos, o que realmente ocorre nas regiões mais frias. Entre as sopas mais conhecidas podemos destacar a ciorba, que é uma sopa com tripas, a charaneasca, que é uma sopa de legumes, e a fazoli, que é uma sopa de feijão que vem servida dentro do pão. Agora eu vou falar sobre o Vlad, mais um estereótipo sobre a Romênia. O Vlad era nada mais, nada menos do que um estereótipo que é verdadeiro. Por quê? O Vlad era o Vlad III, mais conhecido como Vlad Tepes em romeno, que significa empalador. Ele viveu do ano 1431 a 1476 e foi uma figura essencial na luta contra os turcos. Sua fama teria origem nas suas mãos de ferro e na justiça, em que todos os crimes, de qualquer tipo que seja, eram punidos com a morte. O seu principal meio de execução era o empalamento, por isso o nome Vlad Empalador. Aqueles que trairiam sua confiança eram mortos e erguidos com um bastão de madeira que atravessava seus corpos e fincados no chão até agonizarem em praças públicas. Pois é, meio sádico, né? Uma parte da população ama o Vlad, pois dizia que ele lutou bravamente pelo seu país para defender dos turcos. Mas outra parte diz que ele era totalmente pirado e que não batia nada bem nas ideias e que era um homem sádico e cruel. Na Romênia, nós temos um estereótipo muito forte, que é o estereótipo do Drácula. Bom, mas ele não é bem desse jeito que vocês estão vendo, assim como eu. Então vamos lá, vamos desmistificar esse estereótipo. Bom, vimos sobre o Vlad. A crueldade do conde, que seus inimigos políticos ajudaram a propagar, serviu de inspiração para o escritor inglês Bram Stoker, que criou o Drácula, que foi publicado originalmente em 1897. E hoje, em número de publicações, só perde para a Bíblia. Assim, mais de 400 anos depois de morrer, Vlad Tepes virou celebridade graças ao seu alter ego literário. Agora eu vou falar sobre a Transilvânia, mais um estereótipo muito visto por muitas pessoas no nosso trabalho.
Transilvânia não é a capital da Romênia. Não, não, não. É Bucareste. Mas a Transilvânia foi muito citada em muitas respostas. Transilvânia, na verdade, é uma região situada no centro da Romênia, conhecida pelas suas cidades medievais, fronteiras montanhosas e castelo como o Castelo de Bran, uma fortaleza gótica lentamente associada ao Drácula. Mas a Transilvânia não é só isso. Ela é uma linda, com várias paisagens incríveis e que não remete somente ao Drácula. Só que a Transilvânia é onde nosso Vlad nasceu. O nosso Vlad Impalador. E agora a gente vai ver um videozinho sobre um pouco da Transilvânia pra ver que não, ela não tem só essa cara assustadora e meio gótica retratada em filmes ou livros. O mai face un joc și apoi cu ajutorul lui Dumnezeu ne-om duce. Ducă-ne unde ne aduce. Análise feita pelo nosso grupo, com base nos questionários respondidos e nas nossas pesquisas, nós chegamos a algumas considerações em relação aos estereótipos da Romênia. O primeiro é de que eles não afetam, sim, negativamente a imagem do país. Existem casos específicos, como a dos ciganos, em que a imagem desse povo não é tão bem vista lá fora. É um povo que sofreu muito, é um povo que continua sendo, em maior parte, pobre, e é caso também de furtos leves. Isso acaba afetando um pouquinho a visão dos turistas, principalmente europeus, em relação a esse povo. Mas isso não é tão grave assim. Existem outros pontos a serem descobertos no país, como o litoral, com praias quentes no verão, uma culinária diversa, em que muitas pessoas não sabem o que realmente existe lá, e muita história a ser contada, não só do Drácula, não só dos castelos. É um povo rico em história, uma culinária diversa e construções históricas diversas. Por isso, visitem a Romênia, mas não visitem só a parte de massa. Descubra o resto do país, descubra o que ainda os turistas não têm noção de que existe. E aproveitem a Romênia. Obrigado.